Agora a gente fala de investigação criminal. A Justiça Federal de Marília aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público sobre a Operação Esculápio, que investiga supostas fraudes em contratos da FAMEMA, a Faculdade de Medicina de Marília. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Guilherme Lopes, que está acompanhando essa história. É uma longa investigação, né, Guilherme? Boa tarde para você. Oi, Evandro, boa tarde para você, boa tarde a todos. Realmente uma longa investigação, pouco mais de 2 anos aí, que o Ministério Público Federal analisou diversos documentos que foram apreendidos na época, em julho de 2015, quando a Operação Esculápio foi deflagrada. Esculápio, que significa Deus grego da medicina. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, alguns serviços médicos que eram para ser prestados pelo Hospital das Clínicas foram terceirizados a clínicas de médicos ligados ao Complexo FAMEMA. E por isso o MPF ofereceu a denúncia contra ex-diretores do Complexo FAMEMA, médicos e professores da Faculdade de Medicina. E agora a Justiça Federal aceitou a denúncia. Vamos ver mais detalhes na reportagem. A denúncia de 30 páginas do Ministério Público Federal apontou 15 pessoas, entre médicos, empresários e ex-diretores do Complexo FAMEMA, suspeitos de fraudarem licitações. Segundo o MPF, escutas telefônicas autorizadas pela Justiça na época indicaram que o esquema foi articulado para a terceirização de serviços de saúde às empresas, que têm como sócios médicos ligados ao Complexo FAMEMA, quando esses serviços deveriam ser realizados pelo próprio Hospital das Clínicas. A denúncia diz que proprietários de uma clínica de Marília, que tinham vínculo com o Complexo FAMEMA, planejaram a indevida terceirização dos serviços de hemodiálise do hospital. O meio encontrado para isso teria sido um processo licitatório fraudulento. As descobertas vieram à tona após a operação dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, com apoio da Polícia Federal, que em julho de 2015 cumpriu 12 mandados de busca e apreensão na sede da FAMAR, da FAMEMA e empresas de professores da faculdade e em casas de funcionários do Complexo FAMEMA. Ainda de acordo com o MPF, as investigações apontaram que o esquema existia há anos na FAMAR, a Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília, que foi criada em 2007 para manter a estrutura hospitalar e de ensino da FAMEMA. A denúncia do MPF indicou que existiam 2 núcleos ligados à FAMAR para cometer as ilegalidades. O núcleo gerencial, formado por 3 diretores da fundação, definiria os serviços médicos que seriam terceirizados, as condições das licitações e contratos, além da definição de valores e a forma como o serviço seria prestado. Já o núcleo operacional era formado pelo chefe do setor na época, um membro das comissões de licitação e por médicos indicados pelos diretores. A função seria administrar os processos licitatórios e garantir que a empresa definida pelo núcleo gerencial vencesse a licitação. O Ministério Público Federal identificou a atuação do grupo em pelo menos 6 licitações. Olha, o processo está na fase de resposta dos acusados e, após isso, retorna aos procuradores para que eles se manifestem em relação à defesa. Eu apurei, junto ao Ministério Público Federal, que essa foi a primeira denúncia de um total de 4 denúncias que serão oferecidas pelo MPF à Justiça Federal em relação à Operação Esculápio. Há pouco a gente recebeu uma nota do Complexo FAMEMA que diz que a direção confirma e acredita na justiça e na integridade dos funcionários e na presunção de inocência de cada um até que se prove o contrário, que não haja pré-julgamento e que inclusive todos têm direito à denúncia, todos têm direito à defesa. Denúncia não significa condenação e a instituição vai tomar a decisão assim que houver a conclusão das investigações da Justiça. A gente também entrou, Evandro, em contato com todos os denunciados pelo Ministério Público Federal, né? Exatamente. A gente recebeu as respostas aqui de alguns deles. Obrigado pelas informações. Guilherme Lopes, boa tarde para você. Deixa eu tocar esse assunto por aqui. Os denunciados, né? Olha só, o contador Adalberto Pablo dos Santos Gélamo disse que apenas foi contratado para apresentar a documentação das empresas que iriam concorrer à licitação, mas que não sabia o conteúdo dos documentos. Os médicos José Cícero Guilhem, Luiz Pavanetti e Roberto Guizardi disseram que os advogados ainda estão se inteirando do assunto, por isso não vão se manifestar por enquanto. O médico Ivan Melo Araújo não quis se pronunciar. A médica Maria Amélia Barreto
contou que recebeu uma carta convite para concorrer a uma licitação para o Hospital das Clínicas e entregou as documentações exigidas, mas que não tinha os requisitos suficientes que eram pedidos no edital na época. Ela disse também que nunca prestou qualquer tipo de serviço para a Famema. Não conseguimos contato com os médicos Alcides Durigan Júnior, Antônio Carlos Ribeiro, Everton Sandoval Giglio, Mércia Elias, Marilda Siriane de Oliveira e Leandro Belloni. Também não conseguimos falar com as secretárias Cleonilda Bonfim e Márcia Martins Miller Brambila. O diretor da FAMAR, Winston Uira, também não foi encontrado para falar sobre o assunto.